Existe uma força silenciosa operando na sua vida neste exato momento. Uma força que não aparece diante dos seus olhos, que não faz barulho, que não pede permissão e que não depende da sua crença para existir, mas que ainda assim influencia profundamente cada resultado que você experimenta, cada decisão que você toma e cada limite que você acredita ter ao longo da sua jornada financeira e pessoal, moldando de forma contínua a realidade que você vive, mesmo que você nunca tenha parado para perceber isso com clareza ou intenção consciente. E o mais impressionante de tudo isso não é apenas o fato de que essa força existe, mas sim o fato de que você já está utilizando essa força todos os dias, em cada pensamento que você repete, em cada interpretação que você aceita como verdade e em cada padrão emocional que você reforça ao longo do tempo, criando uma espécie de programação interna que passa a operar de forma automática, influenciando sua forma de enxergar o mundo, suas decisões e, inevitavelmente, os resultados que você constrói. Agora pare por um instante, respire fundo e reflita com profundidade e honestidade absoluta, sem tentar justificar, sem tentar suavizar, sem tentar fugir da realidade. Por que algumas pessoas parecem avançar constantemente, como se estivessem alinhadas com oportunidades, crescimento e prosperidade, como se existisse um fluxo invisível favorecendo seus caminhos, enquanto outras pessoas, mesmo trabalhando duro, mesmo tentando, mesmo se esforçando diariamente, continuam presas nos mesmos ciclos de dificuldade, escassez e frustração, como se estivessem lutando contra uma força que as impedem de crescer. Essa diferença não está apenas no esforço, não está apenas no ambiente, não está apenas nas oportunidades disponíveis e definitivamente não está na sorte, como muitas vezes as pessoas acreditam para justificar aquilo que não conseguem explicar. Essa diferença está em algo muito mais profundo, muito mais estrutural e muito mais determinante. Uma lei invisível. Uma lei silenciosa, constante e absolutamente imparcial, que não favorece ninguém por acaso, mas responde com precisão absoluta àquilo que é repetido de forma consistente dentro da mente de cada indivíduo. E o mais importante de tudo isso é que essa lei está funcionando neste exato momento, agora, enquanto você ouve isso, enquanto você pensa, enquanto você interpreta cada palavra. Você está utilizando essa lei, e isso muda completamente o jogo. Porque a partir do momento em que você se torna consciente disso, você deixa de ser apenas um participante passivo da sua própria vida e começa a se tornar um criador ativo da sua realidade. Alguém que entende que seus pensamentos não são apenas ideias soltas, mas sim comandos que moldam sua percepção, influenciam suas decisões e determinam o tipo de resultado que você constrói ao longo do tempo. Mas aqui está o ponto mais importante. E talvez o mais desconfortável de todos. Se você nunca teve consciência dessa lei, isso significa que, até agora, ela pode ter estado trabalhando contra você, sem que você percebesse, sem que você entendesse, sem que você tivesse controle. E isso explica por que tantas pessoas se sentem presas, mesmo tentando mudar, mesmo querendo crescer, mesmo desejando uma vida diferente. Porque elas tentam mudar o resultado sem mudar a origem. Elas tentam mudar o externo sem transformar o interno. Elas tentam agir diferente, mas continuam pensando da mesma forma. E isso gera conflito, e conflito gera estagnação. Agora imagine o oposto. Imagine que você começa a observar seus pensamentos com mais atenção, que você passa a perceber padrões que antes eram automáticos, que você começa a interromper aquilo que te limita e a reforçar aquilo que te fortalece, criando uma nova programação interna, mais alinhada com crescimento, possibilidade e construção de riqueza. O que você acha que acontece ao longo do tempo? Sua percepção muda, suas decisões mudam, suas ações mudam e, inevitavelmente, seus resultados também mudam. E é exatamente isso que você vai entender ao longo deste vídeo. Agora que você começou a perceber que existe uma força silenciosa atuando constantemente na sua vida, é fundamental entender com mais profundidade como essa lei invisível realmente funciona na prática. Porque não basta apenas saber que ela existe.
É necessário compreender a sua dinâmica, a sua lógica e, principalmente, a forma como ela responde aos estímulos mentais que você repete diariamente, mesmo sem perceber, mesmo sem intenção consciente, mesmo sem saber que está alimentando exatamente aquilo que deseja evitar. Essa lei não funciona baseada em desejo superficial, não responde a pensamentos ocasionais e não é influenciada por aquilo que você quer apenas em momentos específicos de motivação. Ela responde àquilo que é constante, aquilo que é repetido, aquilo que é reforçado emocionalmente dentro da sua mente ao longo do tempo, criando uma espécie de padrão interno que passa a guiar sua percepção, suas escolhas e suas ações de forma automática, sem que você precise pensar conscientemente sobre isso a cada momento. Napoleon Hill observou que pessoas que constroem riqueza de forma consistente não apenas desejam prosperar, mas mantêm esse desejo ativo de forma contínua, reforçando diariamente pensamentos alinhados com crescimento, possibilidade, expansão e construção, enquanto a maioria das pessoas alterna entre momentos de esperança e longos períodos de dúvida, medo e insegurança, criando um padrão mental inconsistente que gera resultados igualmente inconsistentes. Agora pense com profundidade sobre isso, porque esse ponto é decisivo. Se durante a maior parte do seu tempo você alimenta pensamentos de limitação, de escassez, de dúvidas sobre sua capacidade, de medo em relação ao futuro, ou de crenças que dizem que enriquecer é difícil, complicado ou inacessível, o que você acha que essa lei invisível faz com isso? Ela simplesmente responde. Ela organiza sua percepção para enxergar mais dificuldades. Ela direciona suas decisões para caminhos mais seguros, porém limitados. Ela reduz sua disposição para agir de forma ousada ou estratégica. E, como consequência, ela reforça exatamente a realidade que você está tentando mudar. Mas aqui está o ponto que transforma tudo. Se essa lei responde à repetição, isso significa que você pode mudar o que ela está reforçando. Isso significa que você pode escolher, de forma consciente, aquilo que deseja alimentar dentro da sua mente. Mas essa escolha não acontece apenas uma vez. Ela precisa ser repetida, reforçada, sustentada, porque a mente aprende por repetição. E tudo aquilo que você repete se torna natural. E tudo aquilo que se torna natural passa a guiar sua vida. Agora imagine que, a partir de hoje, você começa a observar seus pensamentos com mais atenção, que você passa a interromper padrões negativos no momento em que eles surgem, e que você começa a substituir esses pensamentos por outros mais alinhados com crescimento, aprendizado, capacidade e construção de riqueza. Mesmo que no início pareça difícil, mesmo que não exista evidência imediata, mesmo que sua mente tente resistir. O que acontece ao longo do tempo? Você começa a criar um novo padrão, um padrão mais forte, mais consistente, mais alinhado com aquilo que você deseja construir. E esse padrão, quando reforçado diariamente, começa a moldar sua percepção, suas decisões e suas ações de forma diferente, abrindo espaço para novos resultados, novas oportunidades e uma nova realidade que antes parecia distante. E é exatamente assim que a lei invisível da riqueza começa a trabalhar a seu favor. Para entender de forma ainda mais profunda como essa lei atua na prática, você precisa compreender como a sua mente funciona como um sistema de construção contínua, onde cada pensamento que você repete não é apenas uma ideia passageira, mas sim um comando que começa a moldar sua forma de enxergar o mundo, influenciar suas emoções e direcionar suas decisões ao longo do tempo. A maioria das pessoas acredita que pensamentos não têm tanto impacto assim, que são apenas reflexos momentâneos de situações externas. Mas essa é uma visão extremamente limitada, porque na realidade, os pensamentos funcionam como um filtro, uma lente através da qual você interpreta tudo o que acontece ao seu redor. E essa interpretação define como você reage, como você decide e como você age. Se você pensa constantemente em escassez, dificuldade e limitação, sua mente começa a procurar evidências que confirmem isso. Você passa a enxergar mais problemas do que oportunidades, mais riscos do que possibilidades, mais obstáculos do que caminhos. E isso influencia diretamente suas decisões, fazendo com que você escolha caminhos mais seguros, porém menos expansivos, reduzindo seu potencial de crescimento. Napoleão Hill já afirmava que a mente humana é capaz de transformar pensamentos dominantes em realidade concreta, porque esses pensamentos dominantes influenciam comportamento, e comportamento repetido gera resultados consistentes, seja para crescimento ou para estagnação. Agora imagine o contrário.
Se você começa a alimentar pensamentos de crescimento, possibilidade e aprendizado, sua mente começa a funcionar de forma diferente. Ela passa a buscar soluções em vez de problemas, caminhos em vez de obstáculos, oportunidades em vez de limitações. E isso muda completamente sua forma de agir, sua disposição para tentar, sua coragem para decidir e sua capacidade de persistir mesmo diante de dificuldades. E isso não acontece de forma instantânea, não é imediato, mas é inevitável. Porque aquilo que você repete se fortalece, e aquilo que se fortalece se manifesta. Agora pense com profundidade. Se você mantiver um padrão mental consistente de crescimento ao longo de semanas, meses e anos, qual será o impacto disso na sua vida? Sua percepção muda, sua confiança aumenta, suas decisões se tornam mais estratégicas e seus resultados começam a refletir isso. E é exatamente assim que a mente cria a realidade. Ao longo da sua vida, desde os primeiros momentos em que você começou a compreender o mundo ao seu redor, você foi exposto a uma série de influências que começaram a moldar de forma gradual e silenciosa a maneira como você pensa sobre dinheiro, sucesso, possibilidades e até mesmo sobre o seu próprio valor como indivíduo, criando uma base mental que, mesmo sem que você perceba, continua operando até hoje, influenciando suas decisões e limitando ou expandindo suas ações dependendo da qualidade dessas programações iniciais. Essas influências não surgiram apenas de forma direta, através de ensinamentos claros e conscientes, mas principalmente de forma indireta, através de frases repetidas, experiências vividas, observações do comportamento de outras pessoas e interpretações emocionais que você fez ao longo do tempo, construindo uma espécie de sistema interno de crenças que passou a funcionar automaticamente, sem que você precisasse questionar ou validar essas ideias de forma racional. Talvez você tenha crescido ouvindo que dinheiro é difícil, que pessoas ricas são diferentes, que enriquecer exige sorte, ou que não é para todo mundo. E mesmo que você não concorde totalmente com essas ideias hoje, parte dessas mensagens pode ter sido internalizada em níveis mais profundos da sua mente, influenciando sua forma de agir de maneira sutil, mas extremamente poderosa. Napoleão Hill já destacava que a mente subconsciente aceita aquilo que é repetido com emoção e consistência, independentemente de ser verdadeiro ou não. E a partir do momento em que uma ideia é aceita nesse nível, ela passa a influenciar comportamentos, decisões e padrões de ação de forma automática, criando resultados coerentes com essa programação interna. Agora pense com atenção. Quantas decisões você toma sem perceber que estão sendo influenciadas por crenças antigas? Quantas vezes você evita oportunidades por medo ou insegurança? Quantas vezes você se limita antes mesmo de tentar? Esses comportamentos não surgem do nada. Eles são resultado direto de programações invisíveis que continuam operando dentro de você. Mas aqui está o ponto mais importante. Se essa programação foi criada, ela pode ser alterada. E essa mudança começa com consciência. Existe um ciclo invisível operando continuamente na vida de todas as pessoas. Um ciclo que não para, que não desacelera e que não depende da sua consciência para existir, mas que ainda assim influencia de forma direta e constante cada resultado que você constrói ao longo do tempo, conectando pensamentos, emoções, decisões, ações e resultados em uma sequência lógica e repetitiva, que, quando não é observada, acaba se tornando um padrão automático que define a direção da sua vida sem que você perceba. Esse ciclo começa de forma silenciosa, quase imperceptível, dentro da sua mente, através de um pensamento que surge, muitas vezes baseado em experiências passadas, crenças antigas ou interpretações que você já aceitou como verdade. E esse pensamento, quando repetido, começa a gerar uma emoção correspondente, criando uma sensação interna que influencia diretamente a forma como você percebe a situação e como você reage a ela. E essa emoção, por sua vez, não fica apenas no campo interno. Ela se transforma em decisão, porque você passa a escolher caminhos baseados naquilo que sente, e não necessariamente naquilo que seria mais estratégico ou mais alinhado com o crescimento, criando uma tendência natural de evitar riscos quando há medo, de adiar quando há dúvida e de limitar ações quando há insegurança. A decisão leva à ação, e a ação inevitavelmente gera um resultado, que pode ser positivo ou negativo, dependendo da qualidade do pensamento inicial.
Mas o ponto mais importante é que esse resultado não encerra o ciclo, ele o reforça, porque a sua mente utiliza esse resultado como prova de que o pensamento inicial estava correto, fortalecendo ainda mais a crença e tornando o padrão cada vez mais sólido ao longo do tempo. Agora imagine esse ciclo funcionando de forma contínua, com pensamentos de escassez, limitação e dúvida. Você pensa que não é capaz de crescer financeiramente. Sente insegurança ao considerar novas possibilidades. Decide não agir ou agir de forma limitada. Executa ações pequenas ou inconsistentes. Obtém resultados abaixo do seu potencial. E ao ver esses resultados, reforça a crença inicial de que não consegue, criando um loop que se repete constantemente e que mantém você preso no mesmo nível. Mas agora imagine o mesmo ciclo funcionando com um padrão completamente diferente. Você começa a pensar em crescimento, aprendizado e possibilidade, mesmo que no início isso pareça distante. Você gera emoções mais positivas, mais confiantes, mais abertas ao novo. Toma decisões mais ousadas, mais alinhadas com a expansão. Executa ações mais consistentes e estratégicas. Obtém resultados melhores. E ao perceber esses resultados, reforça ainda mais o pensamento inicial, criando um ciclo de crescimento que se fortalece com o tempo. E é exatamente isso que Napoleão Hill ensinava quando falava sobre a importância de controlar pensamentos dominantes, porque ele entendia que o verdadeiro poder não está em uma ação isolada, mas sim na repetição de um padrão que, ao longo do tempo, se torna inevitável em seus resultados. Agora entenda isso com profundidade. Você não está preso ao ciclo, você está participando dele. E no momento em que você percebe isso, você pode interromper. Pode mudar o pensamento inicial, pode alterar a direção. E quando você altera o início do ciclo, você altera tudo. Se existe um mecanismo que está por trás de praticamente todos os resultados que você experimenta ao longo da sua vida, esse mecanismo é a repetição. Porque é através dela que a mente aprende, que padrões são formados e que comportamentos se tornam automáticos, criando uma espécie de programação interna que passa a funcionar sem esforço consciente, influenciando suas ações de forma contínua e consistente ao longo do tempo. A repetição não é apenas um detalhe do processo, ela é o processo, porque aquilo que você repete diariamente, seja em pensamentos, emoções ou ações, acaba se tornando dominante dentro da sua mente, ganhando força, prioridade e influência sobre todas as outras ideias que passam pelo seu pensamento ao longo do dia. Agora pense com atenção. Quantas vezes você repete determinados pensamentos sem perceber? Quantas vezes você reforça dúvidas, medos ou inseguranças apenas por hábito? Quantas vezes você revive mentalmente experiências negativas, fortalecendo ainda mais aquilo que deseja evitar? Essas repetições, mesmo que pareçam pequenas ou insignificantes, estão construindo padrões. E esses padrões estão moldando sua realidade de forma direta, porque a mente não diferencia aquilo que é real daquilo que é repetido com intensidade. Ela simplesmente aceita e executa, transformando pensamentos dominantes em comportamento e comportamento em resultado. Napoleão Hill afirmava que pensamentos repetidos com emoção se tornam crenças, e crenças moldam destino, porque elas influenciam decisões de forma automática, criando uma coerência interna que faz com que você haja de acordo com aquilo que acredita, e não necessariamente com aquilo que deseja conscientemente. Agora imagine utilizar esse mesmo princípio de forma intencional. Imagine começar a repetir pensamentos de crescimento, capacidade, aprendizado e construção de riqueza, mesmo que no início pareça estranho, mesmo que sua mente resista, mesmo que não exista evidência imediata. O que acontece com o tempo? Esses pensamentos começam a ganhar força, começam a se tornar naturais, começam a influenciar suas decisões e, gradualmente, começam a transformar seus resultados. Porque repetição cria padrão. Padrão cria identidade, e identidade define comportamento, e comportamento define destino. Existe um momento específico na vida de toda pessoa que começa a despertar para um nível mais profundo de consciência. Um momento silencioso, muitas vezes quase imperceptível, mas extremamente poderoso, onde ela deixa de buscar respostas apenas no mundo externo e começa a perceber que a verdadeira transformação, aquela que realmente altera resultados de forma consistente e duradoura ao longo do tempo, começa dentro,
Começa na mente, começa na forma como ela interpreta, reage e repete padrões internos que até então eram automáticos. E esse momento não acontece de forma explosiva, não surge como uma revelação repentina que muda tudo instantaneamente, mas sim como um processo gradual, onde pequenas percepções começam a se acumular, onde questionamentos começam a surgir, onde você começa a observar seus próprios pensamentos com mais atenção, percebendo padrões que antes passavam completamente despercebidos, padrões que estavam guiando suas decisões sem que você tivesse qualquer nível de controle consciente sobre eles. Porque a verdade é que durante grande parte da vida, a maioria das pessoas vivem no piloto automático, repetindo pensamentos, emoções e comportamentos que foram aprendidos ao longo do tempo, sem questionar se esses padrões realmente fazem sentido, sem avaliar se eles estão contribuindo para crescimento ou apenas mantendo a pessoa presa em um ciclo de repetição que gera sempre os mesmos resultados. E é exatamente nesse ponto que a mudança começa, quando você deixa de apenas reagir e começa a observar. Quando você deixa de aceitar tudo como verdade e começa a questionar. Quando você deixa de repetir automaticamente e começa a escolher conscientemente. Napoleon Hill já afirmava que o controle da mente é o primeiro passo para qualquer transformação real, porque sem controle interno, qualquer tentativa de mudança externa se torna instável, inconsistente e temporária, já que o padrão mental continua o mesmo, puxando você de volta para comportamentos antigos. Agora, entenda isso com profundidade. Você não muda a sua vida apenas tentando agir diferente. Você muda a sua vida quando começa a pensar diferente. E isso exige prática, exige atenção, exige repetição consciente. Porque no início, sua mente vai tentar voltar para o padrão antigo. Vai buscar conforto naquilo que já conhece. Vai resistir à mudança. Não porque a mudança é ruim, mas porque o desconhecido gera desconforto e o cérebro naturalmente tenta evitar aquilo que não é familiar. Mas é exatamente nesse desconforto que o crescimento acontece. É exatamente nesse momento que você começa a criar um novo padrão. Um padrão mais alinhado com aquilo que você deseja construir. E quanto mais você repete esse novo padrão, mais natural ele se torna, mais automático ele se torna, e mais ele começa a influenciar sua realidade. E é assim que a mudança interna se transforma em mudança externa. Agora que você entende de forma mais profunda como seus pensamentos influenciam seus resultados e como padrões internos moldam sua realidade ao longo do tempo, surge a pergunta mais importante de todas, aquela que realmente define se todo esse conhecimento vai gerar transformação ou se vai se tornar apenas mais uma informação que passa pela sua mente sem gerar impacto real. Como aplicar isso na prática? Porque entender é apenas o primeiro passo. A transformação acontece na execução. E execução exige consistência, exige intenção, exige repetição diária. Agora pense com atenção. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Você não precisa fazer mudanças radicais. Você não precisa transformar completamente sua rotina de um dia para o outro. O que você precisa é começar. Começar pequeno, mas começar com consistência. Observe seus pensamentos ao longo do dia. Perceba quais são os padrões mais frequentes. Identifique aqueles que te limitam, aqueles que te fazem duvidar, aqueles que te impedem de agir. E no momento em que esses pensamentos surgirem, interrompa, questione e substitua por algo mais alinhado com crescimento. Pode parecer simples, e realmente é simples, mas não é fácil, porque exige disciplina, exige atenção constante, exige repetição consciente. Napoleon Hill reforçava que a aplicação do conhecimento é o que separa aqueles que avançam daqueles que permanecem no mesmo lugar, porque conhecimento sem ação não gera resultado, não gera mudança e não altera padrões. Agora imagine aplicar isso todos os dias, mesmo que por poucos minutos, mesmo que com pequenas mudanças, mas com consistência. O que acontece ao longo do tempo? Você cria um novo padrão, um padrão mais forte, mais alinhado, mais produtivo. E esse padrão começa a influenciar suas decisões, suas ações e seus resultados de forma natural, sem esforço excessivo, porque aquilo que é repetido se torna automático. E quando se torna automático, se torna parte de quem você é.
Existe um elemento que potencializa tudo aquilo que você já entendeu até aqui. Um elemento que acelera o processo de transformação interna e que aumenta significativamente a velocidade com que novos padrões se tornam dominantes dentro da sua mente. Esse elemento é a emoção. Porque pensamentos, quando repetidos de forma neutra, têm impacto, mas quando combinados com emoção, ganham força, intensidade e profundidade, sendo absorvidos com muito mais facilidade pelo subconsciente, criando padrões mais rápidos e mais consistentes. Napoleão Hill já explicava que a mente responde de forma muito mais intensa quando existe envolvimento emocional, porque a emoção funciona como um amplificador, tornando o pensamento mais real, mais significativo e mais presente dentro do seu sistema mental. Agora imagine utilizar isso de forma consciente. Imagine não apenas pensar sobre crescimento, mas sentir como se já estivesse vivendo isso. Imagine visualizar com detalhes a vida que deseja construir, criando imagens mentais claras, específicas e repetidas diariamente, associando essas imagens a emoções positivas, como confiança, entusiasmo e certeza. O que acontece? Sua mente começa a aceitar isso como possibilidade real, começa a trabalhar para tornar isso coerente com sua realidade. E isso influencia suas ações, sua postura, sua forma de decidir. E isso acelera resultados. Agora, depois de tudo que você ouviu até aqui, depois de cada ideia que começou a fazer sentido, de cada reflexão que talvez tenha despertado algo dentro de você, de cada padrão que você começou a perceber na sua própria mente, existe um ponto extremamente importante que precisa ser compreendido com absoluta clareza. Um ponto que não pode ser ignorado, que não pode ser deixado para depois, porque ele define de forma direta e inevitável o rumo que a sua vida vai seguir a partir deste momento. A sua realidade atual, exatamente como ela está hoje, não é um acidente isolado, não é fruto apenas de circunstâncias externas, não é resultado exclusivo de sorte ou falta dela, e muito menos algo completamente fora do seu controle, como muitas vezes parece quando você observa apenas aquilo que está na superfície. A sua realidade atual é o resultado acumulado, contínuo e progressivo daquilo que você pensou repetidamente, daquilo que você aceitou como verdade sem questionar, daquilo que você reforçou emocionalmente ao longo do tempo e, principalmente, daquilo que você transformou em padrão dentro da sua mente, criando uma estrutura interna que passou a guiar suas decisões, suas ações e, inevitavelmente, os resultados que você construiu ao longo da sua vida. E eu sei, isso pode gerar desconforto. Pode gerar resistência, pode até fazer você querer buscar justificativas externas, razões fora de você, explicações que aliviem essa responsabilidade. Mas, ao mesmo tempo, essa é a maior libertação que você pode experimentar. Porque se a sua realidade foi construída, ela pode ser reconstruída. Se seus resultados foram criados, eles podem ser recriados. Se sua mente foi condicionada, ela pode ser recondicionada. Isso muda absolutamente tudo. Porque agora você não está mais no escuro. Agora você não está mais tentando entender por que as coisas não funcionam. Agora você tem consciência. Consciência traz poder, mas também traz responsabilidade. Responsabilidade de observar seus pensamentos. Responsabilidade de interromper padrões que não te servem. Responsabilidade de escolher, de forma consciente, aquilo que você decide alimentar dentro da sua mente a partir de agora. Porque no momento em que você entende que pensamentos não são apenas pensamentos, mas sim comandos que moldam sua realidade, você deixa de tratá-los de forma automática e começa a tratá-los de forma estratégica. Napoleão Hill dedicou décadas da sua vida estudando exatamente isso, analisando pessoas que construíram riqueza do zero, observando padrões, identificando comportamentos e chegando a uma conclusão que, apesar de simples, é extremamente poderosa. Pensamentos dominantes, quando repetidos com intensidade, emoção e consistência, inevitavelmente se transformam em resultados concretos. Mas existe um detalhe que a maioria das pessoas ignora. Isso não acontece de forma imediata. Isso não acontece da noite para o dia. Isso não acontece apenas porque você desejou. Isso acontece porque você sustentou, porque você repetiu,
porque você manteve, porque você não voltou atrás. E é exatamente aqui que a maioria das pessoas falha. Elas começam, mas não continuam. Elas tentam, mas não sustentam. Elas desejam, mas não reforçam. E sem repetição, não existe transformação. Agora, eu quero que você pare por um instante, respire fundo e seja completamente honesto consigo mesmo. Se nada mudar a partir de hoje, se você continuar pensando da mesma forma, se você continuar repetindo os mesmos padrões, se você continuar tomando as mesmas decisões, onde você estará daqui a 1 ano? E daqui a 5 anos? E daqui a 10 anos? A mesma rotina, os mesmos resultados, as mesmas frustrações. Agora, imagine o oposto. Imagine que você decide mudar, que você decide assumir o controle, que você decide reprogramar sua mente, que você decide pensar de forma diferente, agir de forma diferente e sustentar isso ao longo do tempo. Onde isso pode te levar? Quais possibilidades começam a se abrir? Quais resultados começam a se tornar possíveis? Percebe a diferença? Percebe o impacto de uma única decisão sustentada ao longo do tempo? Porque no final, não são grandes eventos que transformam a vida de alguém. São pequenas decisões repetidas diariamente. E é exatamente isso que está diante de você agora. Uma decisão. Simples na aparência, mas extremamente poderosa em consequência. Continuar no automático ou assumir o controle. Continuar reagindo ou começar a construir. Continuar repetindo padrões antigos ou criar novos padrões alinhados com crescimento, riqueza e expansão. E entenda isso com profundidade absoluta. Ninguém pode tomar essa decisão por você. Ninguém pode pensar por você. Ninguém pode agir por você. Mas você pode. E mais do que isso, você deve, porque a sua vida é responsabilidade sua. O seu futuro é construção sua. E a sua mente é a ferramenta mais poderosa que você possui, mas apenas se for utilizada com consciência. Agora, talvez sem que você tenha percebido completamente, algo já começou a mudar dentro de você. Talvez uma nova percepção, talvez uma nova consciência, talvez uma inquietação que não existia antes. E isso não é por acaso. Isso é o início. O início de uma nova forma de pensar, o início de uma nova forma de agir, o início de uma nova realidade sendo construída, pensamento por pensamento, decisão por decisão, ação por ação. E tudo isso começa agora, neste exato momento, na decisão que você escolhe tomar. Porque no final, a lei invisível da riqueza nunca para de funcionar. A única coisa que muda é se ela está trabalhando contra você ou a seu favor. E a partir de agora, existe uma força silenciosa operando na sua vida neste exato momento. Uma força que não aparece diante dos seus olhos, que não faz barulho, que não pede permissão e que não depende da sua crença para existir, mas que ainda assim influencia profundamente cada resultado que você experimenta, cada decisão que você toma e cada limite que você acredita ter ao longo da sua jornada financeira e pessoal, moldando de forma contínua a realidade que você vive, mesmo que você nunca tenha parado para perceber isso com clareza ou intenção consciente. E o mais impressionante de tudo isso não é apenas o fato de que essa força existe, mas sim o fato de que você já está utilizando essa força todos os dias, em cada pensamento que você repete, em cada interpretação que você aceita como verdade e em cada padrão emocional que você reforça ao longo do tempo, criando uma espécie de programação interna que passa a operar de forma automática, influenciando sua forma de enxergar o mundo, suas decisões e, inevitavelmente, os resultados que você constrói. Agora pare por um instante, respire fundo e reflita com profundidade e honestidade absoluta, sem tentar justificar, sem tentar suavizar, sem tentar fugir da realidade. Por que algumas pessoas parecem avançar constantemente,
como se estivessem alinhadas com oportunidades, crescimento e prosperidade, como se existisse um fluxo invisível favorecendo seus caminhos, enquanto outras pessoas, mesmo trabalhando duro, mesmo tentando, mesmo se esforçando diariamente, continuam presas nos mesmos ciclos de dificuldade, escassez e frustração, como se estivessem lutando contra uma força que as impedem de crescer. Essa diferença não está apenas no esforço, não está apenas no ambiente, não está apenas nas oportunidades disponíveis e definitivamente não está na sorte, como muitas vezes as pessoas acreditam para justificar aquilo que não conseguem explicar. Essa diferença está em algo muito mais profundo, muito mais estrutural e muito mais determinante. Uma lei invisível. Uma lei silenciosa, constante e absolutamente imparcial, que não favorece ninguém por acaso, mas responde com precisão absoluta àquilo que é repetido de forma consistente dentro da mente de cada indivíduo. E o mais importante de tudo isso é que essa lei está funcionando neste exato momento. Agora, enquanto você ouve isso, enquanto você pensa, enquanto você interpreta cada palavra, você está utilizando essa lei. E isso muda completamente o jogo. Porque a partir do momento em que você se torna consciente disso, você deixa de ser apenas um participante passivo da sua própria vida e começa a se tornar um criador ativo da sua realidade. Alguém que entende que seus pensamentos não são apenas ideias soltas, mas sim comandos que moldam sua percepção, influenciam suas decisões e determinam o tipo de resultado que você constrói ao longo do tempo. Mas aqui está o ponto mais importante. E talvez o mais desconfortável de todos. Se você nunca teve consciência dessa lei, isso significa que, até agora, ela pode ter estado trabalhando contra você, sem que você percebesse, sem que você entendesse, sem que você tivesse controle. E isso explica por que tantas pessoas se sentem presas, mesmo tentando mudar, mesmo querendo crescer, mesmo desejando uma vida diferente. Porque elas tentam mudar o resultado sem mudar a origem. Elas tentam mudar o externo sem transformar o interno. Elas tentam agir diferente, mas continuam pensando da mesma forma. E isso gera conflito. E conflito gera estagnação. Agora imagine o oposto. Imagine que você começa a observar seus pensamentos com mais atenção, que você passa a perceber padrões que antes eram automáticos, que você começa a interromper aquilo que te limita e a reforçar aquilo que te fortalece, criando uma nova programação interna, mais alinhada com crescimento, possibilidade e construção de riqueza. O que você acha que acontece ao longo do tempo? Sua percepção muda, suas decisões mudam, suas ações mudam e, inevitavelmente, seus resultados também mudam. E é exatamente isso que você vai entender ao longo deste vídeo. Agora que você começou a perceber que existe uma força silenciosa atuando constantemente na sua vida, é fundamental entender com mais profundidade como essa lei invisível realmente funciona na prática. Porque não basta apenas saber que ela existe. É necessário compreender a sua dinâmica, a sua lógica e, principalmente, a forma como ela responde aos estímulos mentais que você repete diariamente, mesmo sem perceber, mesmo sem intenção consciente, mesmo sem saber que está alimentando exatamente aquilo que deseja evitar. Essa lei não funciona baseada em desejo superficial, não responde a pensamentos ocasionais e não é influenciada por aquilo que você quer apenas em momentos específicos de motivação. Ela responde àquilo que é constante, àquilo que é repetido, àquilo que é reforçado emocionalmente dentro da sua mente ao longo do tempo, criando uma espécie de padrão interno que passa a guiar sua percepção, suas escolhas e suas ações de forma automática, sem que você precise pensar conscientemente sobre isso a cada momento. Napoleon Hill observou que pessoas que constroem riqueza de forma consistente não apenas desejam prosperar, mas mantêm esse desejo ativo de forma contínua, reforçando diariamente pensamentos alinhados com crescimento, possibilidade, expansão e construção, enquanto a maioria das pessoas alterna entre momentos de esperança e longos períodos de dúvida, medo e insegurança, criando um padrão mental inconsistente
que gera resultados igualmente inconsistentes. Agora pense com profundidade sobre isso, porque esse ponto é decisivo. Se durante a maior parte do seu tempo você alimenta pensamentos de limitação, de escassez, de dúvidas sobre sua capacidade, de medo em relação ao futuro, ou de crenças que dizem que enriquecer é difícil, complicado ou inacessível, o que você acha que essa lei invisível faz com isso? Ela simplesmente responde. Ela organiza sua percepção para enxergar mais dificuldades. Ela direciona suas decisões para caminhos mais seguros, porém limitados. Ela reduz sua disposição para agir de forma ousada ou estratégica. E, como consequência, ela reforça exatamente a realidade que você está tentando mudar. Mas aqui está o ponto que transforma tudo. Se essa lei responde à repetição, isso significa que você pode mudar o que ela está reforçando. Isso significa que você pode escolher de forma consciente aquilo que deseja alimentar dentro da sua mente. Mas essa escolha não acontece apenas uma vez. Ela precisa ser repetida, reforçada, sustentada, porque a mente aprende por repetição. E tudo aquilo que você repete se torna natural. E tudo aquilo que se torna natural passa a guiar sua vida. Agora imagine que, a partir de hoje, você começa a observar seus pensamentos com mais atenção, que você passa a interromper padrões negativos no momento em que eles surgem, e que você começa a substituir esses pensamentos por outros mais alinhados com crescimento, aprendizado, capacidade e construção de riqueza. Mesmo que no início pareça difícil, mesmo que não exista evidência imediata, mesmo que sua mente tente resistir. O que acontece ao longo do tempo? Você começa a criar um novo padrão, um padrão mais forte, mais consistente, mais alinhado com aquilo que você deseja construir. E esse padrão, quando reforçado diariamente, começa a moldar sua percepção, suas decisões e suas ações de forma diferente, abrindo espaço para novos resultados, novas oportunidades e uma nova realidade que antes parecia distante. E é exatamente assim que a lei invisível da riqueza começa a trabalhar a seu favor. Para entender de forma ainda mais profunda como essa lei atua na prática, você precisa compreender como a sua mente funciona como um sistema de construção contínua, onde cada pensamento que você repete não é apenas uma ideia passageira, mas sim um comando que começa a moldar sua forma de enxergar o mundo, influenciar suas emoções e direcionar suas decisões ao longo do tempo. A maioria das pessoas acredita que pensamentos não têm tanto impacto assim, que são apenas reflexos momentâneos de situações externas. Mas essa é uma visão extremamente limitada, porque na realidade os pensamentos funcionam como um filtro, uma lente através da qual você interpreta tudo o que acontece ao seu redor. E essa interpretação define como você reage, como você decide e como você age. Se você pensa constantemente em escassez, dificuldade e limitação, sua mente começa a procurar evidências que confirmem isso. Você passa a enxergar mais problemas do que oportunidades, mais riscos do que possibilidades, mais obstáculos do que caminhos. E isso influencia diretamente suas decisões, fazendo com que você escolha caminhos mais seguros, porém menos expansivos, reduzindo seu potencial de crescimento. Napoleão Hill já afirmava que a mente humana é capaz de transformar pensamentos dominantes em realidade concreta, porque esses pensamentos dominantes influenciam comportamento, e comportamento repetido gera resultados consistentes, seja para crescimento ou para estagnação. Agora imagine o contrário. Se você começa a alimentar pensamentos de crescimento, possibilidade e aprendizado, sua mente começa a funcionar de forma diferente. Ela passa a buscar soluções em vez de problemas, caminhos em vez de obstáculos, oportunidades em vez de limitações. E isso muda completamente sua forma de agir, sua disposição para tentar, sua coragem para decidir e sua capacidade de persistir mesmo diante de dificuldades. E isso não acontece de forma instantânea, não é imediato, mas é inevitável, porque aquilo que você repete se fortalece, e aquilo que se fortalece se manifesta. Agora pense com profundidade. Se você mantiver um padrão mental consistente de crescimento ao longo de semanas, meses e anos, qual será o impacto disso na sua vida? Sua percepção muda, sua confiança aumenta, suas decisões se tornam mais estratégicas e seus resultados começam a refletir isso. E é exatamente assim que a mente cria a realidade. Ao longo da sua vida, desde os primeiros momentos em que você começou a compreender o mundo ao seu redor,
você foi exposto a uma série de influências que começaram a moldar, de forma gradual e silenciosa, a maneira como você pensa sobre dinheiro, sucesso, possibilidades e até mesmo sobre o seu próprio valor como indivíduo, criando uma base mental que, mesmo sem que você perceba, continua operando até hoje, influenciando suas decisões e limitando ou expandindo suas ações dependendo da qualidade dessas programações iniciais. Essas influências não surgiram apenas de forma direta, através de ensinamentos claros e conscientes, mas principalmente de forma indireta, através de frases repetidas, experiências vividas, observações do comportamento de outras pessoas e interpretações emocionais que você fez ao longo do tempo, construindo uma espécie de sistema interno de crenças que passou a funcionar automaticamente, sem que você precisasse questionar ou validar essas ideias de forma racional. Talvez você tenha crescido ouvindo que dinheiro é difícil, que pessoas ricas são diferentes, que enriquecer exige sorte ou que não é para todo mundo. E mesmo que você não concorde totalmente com essas ideias hoje, parte dessas mensagens pode ter sido internalizada em níveis mais profundos da sua mente, influenciando sua forma de agir de maneira sutil, mas extremamente poderosa. Napoleão Hill já destacava que a mente subconsciente aceita aquilo que é repetido com emoção e consistência, independentemente de ser verdadeiro ou não. E a partir do momento em que uma ideia é aceita nesse nível, ela passa a influenciar comportamentos, decisões e padrões de ação de forma automática, criando resultados coerentes com essa programação interna. Agora pense com atenção. Quantas decisões você toma sem perceber que estão sendo influenciadas por crenças antigas? Quantas vezes você evita oportunidades por medo ou insegurança? Quantas vezes você se limita antes mesmo de tentar? Esses comportamentos não surgem do nada. Eles são resultado direto de programações invisíveis que continuam operando dentro de você. Mas aqui está o ponto mais importante. Se essa programação foi criada, ela pode ser alterada. E essa mudança começa com consciência. Existe um ciclo invisível operando continuamente na vida de todas as pessoas. Um ciclo que não para, que não desacelera e que não depende da sua consciência para existir, mas que ainda assim influencia de forma direta e constante cada resultado que você constrói ao longo do tempo, conectando pensamentos, emoções, decisões, ações e resultados em uma sequência lógica e repetitiva, que quando não é observada, acaba se tornando um padrão automático que define a direção da sua vida sem que você perceba. Esse ciclo começa de forma silenciosa, quase imperceptível, dentro da sua mente, através de um pensamento que surge, muitas vezes baseado em experiências passadas, crenças antigas ou interpretações que você já aceitou como verdade. E esse pensamento, quando repetido, começa a gerar uma emoção correspondente, criando uma sensação interna que influencia diretamente a forma como você percebe a situação e como você reage a ela. E essa emoção, por sua vez, não fica apenas no campo interno. Ela se transforma em decisão, porque você passa a escolher caminhos baseados naquilo que sente, e não necessariamente naquilo que seria mais estratégico ou mais alinhado com o crescimento, criando uma tendência natural de evitar riscos quando há medo, de adiar quando há dúvida e de limitar ações quando há insegurança. A decisão leva à ação, e a ação, inevitavelmente, gera um resultado, que pode ser positivo ou negativo, dependendo da qualidade do pensamento inicial. Mas o ponto mais importante é que esse resultado não encerra o ciclo, ele o reforça, porque a sua mente utiliza esse resultado como prova de que o pensamento inicial estava correto, fortalecendo ainda mais a crença e tornando o padrão cada vez mais sólido ao longo do tempo. Agora imagine esse ciclo funcionando de forma contínua, com pensamentos de escassez, limitação e dúvida. Você pensa que não é capaz de crescer financeiramente, sente insegurança ao considerar novas possibilidades, decide não agir ou agir de forma limitada, executa ações pequenas ou inconsistentes, obtém resultados abaixo do seu potencial e, ao ver esses resultados, reforça a crença inicial de que não consegue, criando um loop que se repete constantemente e que mantém você preso no mesmo nível. Mas agora imagine o mesmo ciclo funcionando com um padrão completamente diferente.
Você começa a pensar em crescimento, aprendizado e possibilidade. Mesmo que no início isso pareça distante, você gera emoções mais positivas, mais confiantes, mais abertas ao novo. Toma decisões mais ousadas, mais alinhadas com a expansão. Executa ações mais consistentes e estratégicas. Obtém resultados melhores e, ao perceber esses resultados, reforça ainda mais o pensamento inicial, criando um ciclo de crescimento que se fortalece com o tempo. E é exatamente isso que Napoleão Hill ensinava quando falava sobre a importância de controlar pensamentos dominantes, porque ele entendia que o verdadeiro poder não está em uma ação isolada, mas sim na repetição de um padrão que, ao longo do tempo, se torna inevitável em seus resultados. Agora entenda isso com profundidade. Você não está preso ao ciclo, você está participando dele. E no momento em que você percebe isso, você pode interromper. Pode mudar o pensamento inicial, pode alterar a direção. E quando você altera o início do ciclo, você altera tudo. Se existe um mecanismo que está por trás de praticamente todos os resultados que você experimenta ao longo da sua vida, esse mecanismo é a repetição. Porque é através dela que a mente aprende, que padrões são formados e que comportamentos se tornam automáticos, criando uma espécie de programação interna que passa a funcionar sem esforço consciente, influenciando suas ações de forma contínua e consistente ao longo do tempo. A repetição não é apenas um detalhe do processo, ela é o processo, porque aquilo que você repete diariamente, seja em pensamentos, emoções ou ações, acaba se tornando dominante dentro da sua mente, ganhando força, prioridade e influência sobre todas as outras ideias que passam pelo seu pensamento ao longo do dia. Agora pense com atenção. Quantas vezes você repete determinados pensamentos sem perceber? Quantas vezes você reforça dúvidas, medos ou inseguranças apenas por hábito? Quantas vezes você revive mentalmente experiências negativas, fortalecendo ainda mais aquilo que deseja evitar? Essas repetições, mesmo que pareçam pequenas ou insignificantes, estão construindo padrões, e esses padrões estão moldando sua realidade de forma direta, porque a mente não diferencia aquilo que é real daquilo que é repetido com intensidade. Ela simplesmente aceita e executa, transformando pensamentos dominantes em comportamento e comportamento em resultado. Napoleão Hill afirmava que pensamentos repetidos com emoção se tornam crenças, e crenças moldam destino, porque elas influenciam decisões de forma automática, criando uma coerência interna que faz com que você haja de acordo com aquilo que acredita, e não necessariamente com aquilo que deseja conscientemente. Agora imagine utilizar esse mesmo princípio de forma intencional. Imagine começar a repetir pensamentos de crescimento, capacidade, aprendizado e construção de riqueza, mesmo que no início pareça estranho, mesmo que sua mente resista, mesmo que não exista evidência imediata. O que acontece com o tempo? Esses pensamentos começam a ganhar força, começam a se tornar naturais, começam a influenciar suas decisões e gradualmente começam a transformar seus resultados. Porque repetição cria padrão, padrão cria identidade, e identidade define comportamento, e comportamento define destino. Existe um momento específico na vida de toda pessoa que começa a despertar para um nível mais profundo de consciência. Um momento silencioso, muitas vezes quase imperceptível, mas extremamente poderoso, onde ela deixa de buscar respostas apenas no mundo externo e começa a perceber que a verdadeira transformação, aquela que realmente altera resultados de forma consistente e duradoura ao longo do tempo, começa dentro, começa na mente, começa na forma como ela interpreta, reage e repete padrões internos que até então eram automáticos. E esse momento não acontece de forma explosiva, não surge como uma revelação repentina que muda tudo instantaneamente, mas sim como um processo gradual, onde pequenas percepções começam a se acumular, onde questionamentos começam a surgir, onde você começa a observar seus próprios pensamentos com mais atenção, percebendo padrões que antes passavam completamente despercebidos. Padrões que estavam guiando suas decisões sem que você tivesse qualquer nível de controle consciente sobre eles. Porque a verdade é que durante grande parte da vida, a maioria das pessoas vive no piloto automático,
repetindo pensamentos, emoções e comportamentos que foram aprendidos ao longo do tempo, sem questionar se esses padrões realmente fazem sentido, sem avaliar se eles estão contribuindo para o crescimento ou apenas mantendo a pessoa presa em um ciclo de repetição que gera sempre os mesmos resultados. E é exatamente nesse ponto que a mudança começa, quando você deixa de apenas reagir e começa a observar, quando você deixa de aceitar tudo como verdade e começa a questionar. Quando você deixa de repetir automaticamente e começa a escolher conscientemente. Napoleão Hill já afirmava que o controle da mente é o primeiro passo para qualquer transformação real, porque sem controle interno, qualquer tentativa de mudança externa se torna instável, inconsistente e temporária, já que o padrão mental continua o mesmo, puxando você de volta para comportamentos antigos. Agora entenda isso com profundidade. Você não muda a sua vida apenas tentando agir diferente. Você muda a sua vida quando começa a pensar diferente. E isso exige prática, exige atenção, exige repetição consciente. Porque no início, sua mente vai tentar voltar para o padrão antigo, vai buscar conforto naquilo que já conhece, vai resistir à mudança. Não porque a mudança é ruim, mas porque o desconhecido gera desconforto. E o cérebro naturalmente tenta evitar aquilo que não é familiar. Mas é exatamente nesse desconforto que o crescimento acontece. É exatamente nesse momento que você começa a criar um novo padrão. Um padrão mais alinhado com aquilo que você deseja construir. E quanto mais você repete esse novo padrão, mais natural ele se torna, mais automático ele se torna, e mais ele começa a influenciar sua realidade. E é assim que a mudança interna se transforma em mudança externa. Agora que você entende, de forma mais profunda, como seus pensamentos influenciam seus resultados e como padrões internos moldam sua realidade ao longo do tempo, surge a pergunta mais importante de todas, aquela que realmente define se todo esse conhecimento vai gerar transformação ou se vai se tornar apenas mais uma informação que passa pela sua mente sem gerar impacto real. Como aplicar isso na prática? Porque entender é apenas o primeiro passo. A transformação acontece na execução. E execução exige consistência, exige intenção, exige repetição diária. Agora pense com atenção. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Você não precisa fazer mudanças radicais. Você não precisa transformar completamente sua rotina de um dia para o outro. O que você precisa é começar. Começar pequeno, mas com consistência. Observe seus pensamentos ao longo do dia. Perceba quais são os padrões mais frequentes. Identifique aqueles que te limitam, aqueles que te fazem duvidar, aqueles que te impedem de agir. E no momento em que esses pensamentos surgirem, interrompa, questione e substitua por algo mais alinhado com o crescimento. Pode parecer simples, e realmente é simples, mas não é fácil, porque exige disciplina, exige atenção constante, exige repetição consciente. Napoleão Hill reforçava que a aplicação do conhecimento é o que separa aqueles que avançam daqueles que permanecem no mesmo lugar. Porque conhecimento sem ação não gera resultado, não gera mudança e não altera padrões. Agora imagine aplicar isso todos os dias, mesmo que por poucos minutos, mesmo que com pequenas mudanças, mas com consistência. O que acontece ao longo do tempo? Você cria um novo padrão, um padrão mais forte, mais alinhado, mais produtivo. E esse padrão começa a influenciar suas decisões, suas ações e seus resultados de forma natural, sem esforço excessivo. Porque aquilo que é repetido se torna automático. E quando se torna automático, se torna parte de quem você é. Existe um elemento que potencializa tudo aquilo que você já entendeu até aqui. Um elemento que acelera o processo de transformação interna e que aumenta significativamente a velocidade com que novos padrões se tornam dominantes dentro da sua mente. Esse elemento é a emoção. Porque pensamentos, quando repetidos de forma neutra, têm impacto, mas quando combinados com emoção, ganham força, intensidade e profundidade, sendo absorvidos com muito mais facilidade pelo subconsciente, criando padrões mais rápidos e mais consistentes. Napoleão Hill já explicava que a mente responde de forma muito mais intensa quando existe envolvimento emocional, porque a emoção funciona como um amplificador, tornando o pensamento mais real, mais significativo e mais presente dentro do seu sistema mental.
Agora imagine utilizar isso de forma consciente. Imagine não apenas pensar sobre crescimento, mas sentir como se já estivesse vivendo isso. Imagine visualizar com detalhes a vida que deseja construir, criando imagens mentais claras, específicas e repetidas diariamente, associando essas imagens a emoções positivas, como confiança, entusiasmo e certeza. O que acontece? Sua mente começa a aceitar isso como possibilidade real. Começa a trabalhar para tornar isso coerente com sua realidade. E isso influencia suas ações, sua postura, sua forma de decidir. E isso acelera resultados. Agora, depois de tudo que você ouviu até aqui, depois de cada ideia que começou a fazer sentido, de cada reflexão que talvez tenha despertado algo dentro de você, de cada padrão que você começou a perceber na sua própria mente, existe um ponto extremamente importante que precisa ser compreendido com absoluta clareza. Um ponto que não pode ser ignorado, que não pode ser deixado para depois, porque ele define, de forma direta e inevitável, o rumo que a sua vida vai seguir a partir deste momento. A sua realidade atual, exatamente como ela está hoje, não é um acidente isolado, não é fruto apenas de circunstâncias externas, não é resultado exclusivo de sorte ou falta dela, e muito menos algo completamente fora do seu controle, como muitas vezes parece quando você observa apenas aquilo que está na superfície. A sua realidade atual é o resultado acumulado, contínuo e progressivo daquilo que você pensou repetidamente, daquilo que você aceitou como verdade sem questionar, daquilo que você reforçou emocionalmente ao longo do tempo e, principalmente, daquilo que você transformou em padrão dentro da sua mente, criando uma estrutura interna que passou a guiar suas decisões, suas ações e, inevitavelmente, os resultados que você construiu ao longo da sua vida. E eu sei, isso pode gerar desconforto. Pode gerar resistência. Pode até fazer você querer buscar justificativas externas, razões fora de você, explicações que aliviem essa responsabilidade. Mas, ao mesmo tempo, essa é a maior libertação que você pode experimentar, porque se a sua realidade foi construída, ela pode ser reconstruída. Se seus resultados foram criados, eles podem ser recriados. Se sua mente foi condicionada, ela pode ser recondicionada. E isso muda absolutamente tudo. Porque agora você não está mais no escuro. Agora você não está mais tentando entender por que as coisas não funcionam. Agora você tem consciência. E consciência traz poder, mas também traz responsabilidade. Responsabilidade de observar seus pensamentos. Responsabilidade de interromper padrões que não te servem. Responsabilidade de escolher, de forma consciente, aquilo que você decide alimentar dentro da sua mente a partir de agora. Porque no momento em que você entende que pensamentos não são apenas pensamentos, mas sim comandos que moldam sua realidade, você deixa de tratá-los de forma automática e começa a tratá-los de forma estratégica. Napoleão Hill dedicou décadas da sua vida estudando exatamente isso, analisando pessoas que construíram riqueza do zero, observando padrões, identificando comportamentos e chegando a uma conclusão que, apesar de simples, é extremamente poderosa. Pensamentos dominantes, quando repetidos com intensidade, emoção e consistência, inevitavelmente se transformam em resultados concretos. Mas existe um detalhe que a maioria das pessoas ignora. Isso não acontece de forma imediata. Isso não acontece da noite para o dia. Isso não acontece apenas porque você desejou. Isso acontece porque você sustentou, porque você repetiu, porque você manteve, porque você não voltou atrás. E é exatamente aqui que a maioria das pessoas falha. Elas começam, mas não continuam. Elas tentam, mas não sustentam. Elas desejam, mas não reforçam. E sem repetição, não existe transformação. Agora eu quero que você pare por um instante, respire fundo e seja completamente honesto consigo mesmo. Se nada mudar a partir de hoje, se você continuar pensando da mesma forma, se você continuar repetindo os mesmos padrões, se você continuar tomando as mesmas decisões, onde você estará daqui a 1 ano? E daqui a 5 anos? E daqui a 10 anos? A mesma rotina, os mesmos resultados, as mesmas frustrações. Agora imagine o oposto. Imagine que você decide mudar, que você decide assumir o controle,
que você decide reprogramar sua mente, que você decide pensar de forma diferente, agir de forma diferente e sustentar isso ao longo do tempo. Onde isso pode te levar? Quais possibilidades começam a se abrir? Quais resultados começam a se tornar possíveis? Percebe a diferença? Percebe o impacto de uma única decisão sustentada ao longo do tempo? Porque no final, não são grandes eventos que transformam a vida de alguém. São pequenas decisões, repetidas diariamente. E é exatamente isso que está diante de você agora. Uma decisão. Simples na aparência, mas extremamente poderosa em consequência. Continuar no automático ou assumir o controle. Continuar reagindo ou começar a construir. Continuar repetindo padrões antigos ou criar novos padrões alinhados com crescimento, riqueza e expansão. E entenda isso com profundidade absoluta. Ninguém pode tomar essa decisão por você. Ninguém pode pensar por você. Ninguém pode agir por você. Mas você pode. E mais do que isso, você deve. Porque a sua vida é responsabilidade sua. O seu futuro é construção sua. E a sua mente é a ferramenta mais poderosa que você possui, mas apenas se for utilizada com consciência. Agora, talvez sem que você tenha percebido completamente, algo já começou a mudar dentro de você. Talvez uma nova percepção, talvez uma nova consciência, talvez uma inquietação que não existia antes. E isso não é por acaso. Isso é o início. O início de uma nova forma de pensar. O início de uma nova forma de agir. O início de uma nova realidade sendo construída. Pensamento por pensamento. Decisão por decisão. Ação por ação. E tudo isso começa agora, neste exato momento, na decisão que você escolhe tomar. Porque no final, a lei invisível da riqueza nunca para de funcionar. A única coisa que muda é se ela está trabalhando contra você ou a seu favor. E a partir de agora, essa escolha é sua.